Café com Mogi News de hoje traz a Bia Andari, gestora do Instituto Júlio Simões. Vai contar pra gente um pouco, né, desse trabalho voluntário no terceiro setor. Já são mais de 20 anos, né, no terceiro setor. Dá um pouquinho pra gente, né, como é que você entrou nessa área, como é que você começou no Instituto. Bom dia, Kátia, obrigada pelo convite. É muito gostoso falar do que a gente faz, né? Então, eu sou formada em Direito, advoguei um pouquinho, mas sempre fui encantada com o lado social, projetos sociais. E fiz a transição de carreira quando eu fiz uma pós voltada para História Econômica na América Latina, vi um pouquinho de Sociologia também. E acabei fazendo um trabalho na FGV, na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, fazendo avaliação de projetos na América Latina, e aí me encantei e estou desde então trabalhando com isso. Eu tenho 2 períodos diferentes no Instituto Júlio Simões, é uma história longa, entre 2010 e 2012. Eu tive o prazer de trabalhar lá, saí em 2012 por uma questão pessoal, né, ter filho, criar filho, essas coisas, e tive a felicidade de ser convidada para voltar em 2021. Eu falei que eu saí do Instituto, mas ele nunca saiu de mim, e estou lá desde então. E como é que é esse trabalho do Instituto? Como é que começou? Bom, o seu Júlio e a dona Elvira Simões, eles sempre tiveram uma atuação social. Então, por exemplo, eles fundaram um asilo aqui em Mogi em 1999. Até hoje a gente tem esse asilo, a gente ajuda a manter. Tem capacidade para até 40 idosos de baixa renda. Fica ali em César de Souza, entre outras atuações também que eles tiveram sociais. Então, isso sempre fez parte da vida deles. Em 2006, o Instituto foi fundado, criado formalmente, seu Júlio era vivo ainda, dona Elvira também, e desde 2006 as ações sociais começaram a ser feitas, realizadas através do Instituto. Então, hoje, o Instituto Júlio Simões, ele é o braço social do Grupo Simpar, que aqui em Mogi todo mundo conhece carinhosamente como Júlio Simões, a empresa, mas o Grupo Simpar tem 7 empresas controladas, dentre elas a JSL, que é a antiga Júlio Simões. Então, nós realizamos alguns trabalhos, né, para o lado realmente socioambiental, hoje em dia mais focado no social. Posso falar? Continuo falando? Vou longe. Vamos falar desses trabalhos, né? A gente tem algumas linhas de atuação, né? Então, por exemplo, a gente preserva o acervo e a história do grupo. A gente tem um museu aqui em Mogi que conta a história do seu Júlio e das empresas. O Instituto O museu é aberto à visitação? A gente recebe colaboradores e famílias por enquanto, e a gente tem um projeto em que a gente está recebendo crianças do ensino fundamental de Mogi. Então a gente chama Você Quer, Você Pode. Esse ano a gente tem previsão de receber 3.200 crianças da rede municipal, 4º ano, elas têm média 10 anos de idade. E o que acontece? Elas vêm conhecer o nosso museu, conhecer a história do seu Júlio e se inspirar, porque é uma história de superação. Um pouco conhecer a história de Mogi também, né? Se mistura com a história de Mogi. As coisas vão se interligando ali. A visita é muito bacana, viu, Kátia? Porque o seu Júlio veio de Portugal, no Entre Guerras, então, assim, tem um lado de história geral também, né? Esse lado da imigração para o Brasil. Depois vem para Mogi, conhece um pouquinho a história de Mogi. E a ideia principal desse projeto, o seu Júlio teve uma história de superação. Ele só estudou até o 3º ano atual, né, do currículo, mas ele se fez. Então, o que a gente quer passar para esses alunos, para essas crianças? É possível, né? É possível. Né? A sua situação atual não determina o que você vai ser daqui a 10 anos. E as crianças, apesar de muito novas, 10, 11 anos, elas assimilam muito essa ideia. Então, a gente tem no final do ano um concurso de redação das crianças que visitaram, e a gente vai lendo as redações e vai vendo como elas internalizam essa mensagem de uma maneira assim, muito, muito positiva mesmo, sabe? De que é possível, a gente precisa passar isso para os jovens, para as crianças, a transformação através do trabalho, né? Eu falo assim, eu brinco até quando eu vou acompanhar a visita, eu falo, o seu Júlio nunca teve TikTok. Mas olha o legado que ele deixou. Então, assim, essa celebridade fácil, esse dinheiro fácil,
é uma coisa que não existe, na verdade. É como vem e vai, né? Como vem e vai. Então, assim, a gente passar esses valores para elas e mostrar o mundo do trabalho como uma coisa que vale a pena você perseguir, né? Então, a gente tem o Você Quer, Você Pode, que a gente cuida do acervo histórico, também do museu. A gente tem um trabalho que a gente faz as campanhas solidárias do grupo, como um todo, no Brasil inteiro. Então, por exemplo, ontem a gente lançou a campanha de inverno. É uma campanha interna do grupo, mas somos mais de 40 mil colaboradores no Brasil. Então, assim, é uma campanha que a gente espera ter um resultado bem bacana. Isso que vocês arrecadam internamente, vocês têm com fundo social que vai sendo distribuído? Olha, a gente tem vocês organizado... mesmos têm uma lista de entidades? A gente tem organizado assim, porque é uma empresa, é um grupo que está no Brasil inteiro, né? Então, através de lojas, através de operações, porque é um grupo muito diversificado. Então, em Mogi e em São Paulo, que é a nossa sede e a nossa matriz, o Instituto mesmo escolhe uma instituição principal em Mogi, em São Paulo, que é para onde a gente pode destinar as nossas doações. Em Mogi a gente está com o Instituto Sopa, e em São Paulo com o Instituto Gás, porque esse ano a campanha de inverno ela é focada em pessoas em situação de rua. O número aumentou muito na pandemia, e, enfim, na época de inverno é muito difícil. Agora, no restante do Brasil, o que a gente faz? A gente capacita as pessoas nas unidades, no Brasil inteiro, que podem participar, para que elas consigam fazer a campanha de uma maneira mais tranquila. E elas têm a autonomia de escolher a entidade social do entorno da empresa, que elas identifiquem que são mais as entidades mais próximas, que são mais, né? Exato, porque um dos objetivos dessa campanha é arrecadar, mas é também que os colaboradores que quiserem, ninguém é obrigado, mas se eles quiserem, eles façam esse movimento de aproximar a empresa da comunidade. Eu falo que é olhar além dos muros da empresa, né? A gente sabe que a questão de você gerar empregos, pagar impostos já é uma coisa social, ainda mais no Brasil. Mas, além disso, a gente estender a mão um pouquinho para uma instituição no entorno da empresa, né? E vincular e gerar esse vínculo entre a empresa e a comunidade é muito bacana. Então, essa campanha que a gente lançou ontem, interna, vai até o dia 7 de junho, dentro da empresa, porque a gente realmente quer fazer um movimento grande antes do inverno começar e aquele frio todo. Então a gente coordena essas campanhas da empresa, a gente tem campanha de Natal também, e se há algum problema, como por exemplo, vítimas das chuvas no litoral norte, a gente fez uma campanha no começo do ano. Mais pontuais, né, emergenciais. Sim, a gente fez uma campanha no começo do ano também e acionou a empresa inteira. Então, o brasileiro tem sido solidário e os nossos colaboradores também fazem um movimento incrível nessa época. Então, é o Instituto que coordena isso. Além disso, a gente tem o programa, que acho que foi o que ensejou, né, o seu convite, que é a formação e a gestão de voluntariado. Então, desde 2007, a gente tem um programa chamado Julho Cidadão, em que a gente forma colaboradores voluntários para serem doutores palhaços em hospitais e asilos. E todo ano, a gente só falhou um ano nesse período todo por causa da pandemia. Mas no que consiste esse programa? A gente tem um professor, que é o Roberto Ravagnani, que é um dos precursores dessa arte de voluntariar em hospital, aqui no Brasil. O Roberto está com a gente desde o início. Ele faz uma formação de 50 horas aula para os voluntários. E é uma formação que tem uma parte que a gente chama teórica, que é em sala de aula com ele, e depois uma parte que são os estágios em que a gente leva para a Santa Casa. E, assim, tem sido um programa incrível, né? Eu sou fã, confessa desse programa. Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta específica. Eu vou dar o meu depoimento. Já que você falou que foi o que ensejou a nossa entrevista, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, né, os doutores palhaços numa visita à Vila Dignidade, né, que eles fazem uma ação lá mensal, comemorando os aniversários. E a gente estava até aqui conversando no bastidor, né, como é acolhedor, né?
como essas pessoas, eles realmente entram na vida, né, daquelas pessoas. A Vila Dignidade é um projeto de um condomínio voltado para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Eles estão lá todo mês participando, já são parte daquela família, vamos dizer, né? É um trabalho muito bacana mesmo. E o interessante também é que as pessoas, elas, mesmo se desligando da empresa, continuam no projeto, né, Bia? Sim, sim. O projeto consiste na formação desses voluntários. A gente faz um curso mesmo, são 50 horas aula. E no que consiste esse curso? Eu falo que é até difícil descrever isso, porque ele desenvolve habilidades comportamentais. Então, por exemplo, desenvolvem o autoconhecimento, que é muito importante, a empatia, a compaixão, o protagonismo social. A gente fez uma avaliação do programa no passado para entender, né, se ele estava realmente tendo impacto para as pessoas, para os voluntários, para as entidades. E eu entrevistei alguns voluntários e um deles me falou uma coisa que eu carrego comigo até hoje. Ele falou assim: o programa é incrível, a formação, porque ela te transforma com o que você já tem dentro de você. Então, é uma formação para quem quer voluntariar. Se a pessoa, no final, não quiser ser doutora palhaça, por alguma razão não puder, a formação em si já capacitou para que ela voluntarie na vida. Então, o que a gente almeja com o programa? É que a pessoa se torne a mudança que ela quer ver no mundo. Então, quando ela se veste de doutor palhaço, ela está efetivamente fazendo um voluntariado. Mas a nossa ideia é que, mesmo sem aquele avental, sem o nariz, ela assim, saia da cama de manhã sabendo que ela pode fazer uma contribuição no trajeto para o trabalho, no trabalho, em casa. É uma mudança de visão, né? Então, a formação ela é muito forte em dinâmicas e vivências com esses doutores, porque eu falo assim, empatia não é uma coisa que você ensina numa palestra, né? Essa girada de chave você só consegue com dinâmicas muito profundas. Então, ao longo dessa formação, a gente vai ativando isso nas pessoas, o que eles já têm, como o nosso voluntário falou. E é muito bacana, porque, por exemplo, nessa avaliação também, em conversas que a gente tem com os voluntários, teve uma delas que me falou que ela era muito negativa. Ela via tudo pelo lado negativo, ela estava começando a ficar deprimida. E ela foi convidada por uma colega para fazer a formação, e isso mudou realmente a visão que ela tem da vida. Então, é através dos doutores palhaços, mas é uma sementinha que a gente quer plantar. Bom, eles fazem essa formação, né? A gente é uma formação bem séria, inclusive a gente está com a turma de 2023 sendo formada, agora sábado é o primeiro estágio deles. Então, eles tiveram uma formação teórica, né? Preparando-se para ir até um hospital, até o asilo. E nesse estágio eles são acompanhados por doutores veteranos, né, para se sentirem mais seguros e começar a se familiarizar com o ambiente de hospital ou do asilo. Então a gente está em plena formação. Quando eles se formarem, né, que eles vão receber o certificado de formação, eles têm liberdade para fazer parte do voluntariado do programa. Então, o Instituto continua fazendo a gestão desse voluntariado. Hoje em dia, a gente tem parceria com a Santa Casa de Mogi, com o Hospital Dr. Arnaldo, com a Vila Dignidade, o Asilo Manuel Maria, a Casa São Vicente de Paula, e agora a gente tem um hospital em Itaquera e um asilo em Poá. A gente está começando a expandir. Eu brinco assim, que eles têm que levar os doutores aonde os doutores puderem chegar. Então, esse é o nosso desafio. É um grupo grande hoje? Olha, hoje em dia a gente tem entre 40 e 50 voluntários ativos. Depois da pandemia, a gente teve uma quebra muito grande, porque era onde eles não poderiam ir, que é hospital e asilo. Então, a gente tem feito esforços para trazer esse pessoal de volta, né? Teve um choque nessa questão de visitar pessoas. Então, hoje em dia, a gente tem entre 40 e 50. Essa turma de 2023 vem forte. A gente espera formar mais 40. Eles estão animadíssimos. E é um exército que a gente vai formando mesmo. Mas, mais do que isso. Porque, realmente, você ter tempo de ir a um hospital, eu acho que 40 ou 50 já é uma vitória, né? Porque eu digo 40, 50 pessoas que vão sistematicamente nas visitas.
Hoje em dia as pessoas estão muito corridas. O que me dá um alento é que são pessoas que estão formadas e ajudam sempre que podem. Então, por exemplo, na nossa campanha de inverno, que começou ontem, na quinta-feira a gente vai fazer uma ação com o Instituto Sopa na Praça do Relógio aqui em Mogi. Então a gente vai sair do trabalho, depois do expediente, não conta como hora de trabalho, e a gente vai fazer uma entrega de sopa com o Instituto. E a gente já tem 12 voluntários para quinta-noite. Então é algo que a gente está sempre buscando trazê-los para esse exercício, né, de exercitar o voluntariado, por mais que não seja através dos doutores. Mas é um trabalho incrível, assim. Eu acho que a gente tem, como eu disse, gestores que já fizeram essa formação, e eles falam, né, eu consegui o depoimento de um deles contando como isso ajudou na hora de ser líder. Porque hoje em dia a gente não para ouvir, né, sem julgar a pessoa com quem você está falando. E imagina um líder que tem essa capacidade. Então, eu sou apaixonada, que eu fico o dia inteiro falando. Você acha que o voluntariado ele cresceu também com essas ações, ele foi estimulando outros projetos, de repente a pessoa... Você descobre que não é tão difícil, assim, vamos dizer, né? Exato. Você doar um pouco do seu tempo, né? Nas pequenas coisas, né? Encontrar esse momento. Tenho certeza, Kátia, porque, inclusive, nessa formação, eles têm tarefas sociais que eles têm que cumprir para poder receber o certificado. E nisso, eles vão percebendo que não precisa ser uma grande ação. Eu brinco assim, você não precisa ir para a África para voluntariar, né? A gente tem questões sociais bem pertinho e às vezes uma mudança de visão, que você ajude um colega do lado, já é uma mudança. Então, o que a gente percebe? Que eles começam a ficar mais criativos, mais protagonistas. Então, como eu disse, um dos doutores, ele começou a dar aula voluntária. Na academia que ele frequentava, ele começou a fazer ações voluntárias lá dentro, para criar esse ambiente melhor dentro da academia, um projeto social, né, que era uma academia, um projeto social. Então, eu acho que é essa semente que a gente tem que plantar, né? Tem muitas pessoas que fazem a formação porque não sabem como voluntariar, então a gente vai mostrar como fazer, desmistificar essa ideia, e dar ferramentas mesmo, mas as maiores ferramentas são as internas, que você começa a enxergar que você pode contribuir. Você acha que não tem com o quê, né? Que eu vou ajudar? Todo né? mundo tem o que contribuir. Tem, né? Nessas campanhas solidárias, desde que a empresa o grupo fez a reorganização, que virou um grupo Simpar, que as nossas campanhas solidárias começaram a ficar nacionais. Então, um pouco o papel do Instituto é capacitar as pessoas que estão nas pontas, em vários locais do país, para que elas possam fazer campanhas solidárias, porque são pessoas que estão lidando com logística, com aluguel de carro, e que não estão necessariamente, como eu, na área social. Então, não é a atividade fim delas. Então, a gente tem conversado com gente do Brasil inteiro, literalmente. Com essa facilidade de reuniões, né, por vídeo, é um barato. Então, a gente conversa com gente do Brasil inteiro. Para essa campanha, a gente capacitou online, ao vivo, 171 embaixadores. Fora os que a gente fez um vídeo e mandou um vídeo de treinamento para eles. O que a gente percebe? Que essas pessoas, elas às vezes nunca tiveram contato com esse campo social. Então, é através da empresa. Vou dar um exemplo real da campanha de Natal. Uma das nossas unidades, se não me engano, no Mato Grosso, a gente fez todo o treinamento. Olha, tenta conhecer uma entidade social perto da sua loja para fazer a doação de alimentos, que Natal a gente arrecada alimentos. E foi um barato, porque eles nunca tinham feito, eles estavam super receosos, né? Como é que vai ser e tal? A gente foi instruindo, eles foram lá conhecer a unidade, levaram os alimentos. E depois disso, naturalmente, mantiveram o vínculo com a entidade, independente do Instituto. Eu tenho ido lá, a gente tem visto o que os idosos precisam, enfim. Então, são sementes de transformação que a gente vai plantando através do voluntariado. Tem um potencial enorme ainda, mas eu acho que sim, eu acho que vai mudando
Depois que você faz uma ação dessa, você nunca mais volta para trás. Então eu falo assim, é uma coisa que te chama mesmo. Então, Bia, para a gente finalizar, fala um pouco do futuro, né? O que vocês planejam, quais as ações em andamento, né? Esse trabalho tão bacana já. Obrigada. Bom, a gente está em plena execução dos planos, né? Recebendo as crianças todo dia, cuidando do acervo e com essas campanhas todas. Para o futuro, a gente quer consolidar isso. A gente tem um trabalho assim bem sério de avaliar os resultados para que a gente continue crescendo e fazendo melhor. Eu falo que a gente não faz nada para inglês ver. Quando a gente faz é para valer. Então, eu acho que é um crescimento, mas com muita avaliação. Crescer as campanhas solidárias, então nos locais, nas unidades em que a gente já está realizando, que eles continuem aderindo às próximas campanhas, mas ampliar também a adesão, porque aí a gente vai usar realmente toda essa potência que a gente tem de 40 e tantos mil colaboradores para ajudar as comunidades do entorno. A gente tem dentro do grupo uma universidade corporativa online. Então, o intuito agora é começar a sistematizar os nossos treinamentos de campanha para outros locais do Brasil, para que todo mundo tenha acesso a isso, capilarizar. No Júlio Cidadão, eu acho que a gente tem que extrair realmente os maiores aprendizados dessas formações e torná-lo acessível para outras pessoas, porque ela acontece presencial aqui em Mogi. Então, acho que é capacitar mesmo, continuar capacitando, fortalecendo todas as nossas... A gente acredita muito nesses projetos. Então, é fortalecer esses projetos. Por exemplo, ano passado, das crianças, Você Quer, Você Pode, a gente teve uma parceria com a Secretaria de Educação, em que eles fizeram uma formação para professores voltado para a educação patrimonial. Então, usar o patrimônio histórico e cultural de Mogi para ajudar no ensino em sala de aula. E o nosso museu foi um dos locais. Então, a gente esteve muito próxima de 3 professoras nesse processo e depois elas nos trouxeram a produção que as crianças tiveram, com desenho, com poesia, com leitura de livros. Então, o nosso sentido é aprofundar os projetos com a maior qualidade possível e, onde viável, capilarizar isso para as outras regiões também. Muito bacana, né? Ver esse trabalho só crescendo, multiplicando. Espero que sim. Muito obrigada, Eu Bia. que agradeço, Kátia. Obrigada mesmo. A gente fica por aqui. Obrigada, até a próxima.